Deixa eu pegar os 3 pontos que o presidente falou e eu queria que o senhor falasse sobre isso, rapidamente, respondesse pra gente. O presidente Lula criticou, de uma maneira bem enfática, a hegemonia do dólar no comércio internacional. Né? O que o senhor pensa disso? Bom, o dólar foi um acordo feito em 1944, Bretton Woods, né, nos Estados Unidos, porque os países usavam as próprias moedas no comércio internacional e desvalorizavam as moedas para ficar mais atrativos nas exportações. Então, ainda durante a Segunda Guerra, se chegou ao consenso do dólar. E ele era atrelado ao ouro, foi assim até a década de 70, depois perdeu o lastro. É natural que países grandes tentem fazer negociações comerciais sem o dólar. Se a gente juntar BRICS, por exemplo, é 41% da população mundial. Agora, existe um risco, né? Porque a China ela desvaloriza o yuan, sua moeda nacional, há muito tempo. O próprio Trump questionava isso, dizia que isso era protecionismo da China para suas próprias indústrias. Então, se o Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul vão adotar alguma moeda para o bloco BRICS, isso tem que levar em consideração que a maior economia do bloco pode acabar influenciando as demais e esses países podem ficar frágeis. Beleza. Defendeu a China no embate com os Estados Unidos sobre Taiwan. Isso daí não é uma novidade, né? Só 13 países do mundo reconhecem Taiwan como independente. Nem os Estados Unidos reconhecem que Taiwan é independente, desde 1969. O que os Estados Unidos não admitem é que a China tome Taiwan à força, né? Usando instrumentos de guerra ou com sanções econômicas. Agora, vai haver eleições em Taiwan no início do ano que vem e é possível que um candidato pró-China seja eleito. E aí a China tomaria Taiwan pacificamente, que é onde os Estados Unidos não podem falar nada, né? Tomaria Taiwan sem dar um único tiro. Inclusive porque a China não tem interesse em atacar Taiwan. Se forem destruídas as indústrias de Taiwan que produzem microchips, os 92% dos microchips mais avançados do mundo, com menos de 10 nanômetros, são produzidos ali. Se a China atacar e destruir aquilo ali, vão ser necessários 350 bilhões de dólares para reconstruir em 3 anos e meio. Vai afetar todo o comércio mundial. O interesse da China é tomar de volta Taiwan, assumir o governo de Taiwan, vamos chamar assim, sem dar um único tiro. E o último, que é talvez a mais polêmica de todas, né? Ele atribuiu responsabilidade pela guerra da Rússia na Ucrânia aos Estados Unidos e à Europa. E também disse que a Ucrânia, que foi atacada e invadida, ela é responsável pelo conflito. Isso não é verdade, né? A Europa tentou evitar esse conflito o quanto deu. Por mais que os Estados Unidos tenham interesse na região, em enfraquecer a Rússia, claro que tem. A Ucrânia nem poderia ter ingressado na OTAN, não é possível. Não, professor, vamos tentar ir uma camada assim, né? Porque é tão absurda a frase que certamente o governo brasileiro sabe disso. Eu acho que esse é o ponto. Quais são os objetivos disso, né? De fazer essa equidade entre Ucrânia e Rússia, como se fossem igualmente responsáveis pela guerra. Essa condescendência que tem implícita aí com a Rússia, que objetivo tem por trás disso, professor? Onde está a lógica disso? Não tem lógica. Aquilo que eu falava sobre o Irã, você provoca um lado porque ele não está te dando atenção, né? Mas não faz o menor sentido. O Brasil é um país do hemisfério ocidental, a gente está aqui debaixo do Atlântico Sul e nós fazemos comércio com os Estados Unidos e a Europa. Tudo bem que a China é uma importante parceira comercial, mas também são Estados Unidos e a Europa. Não era necessário falar isso e não vai ajudar na resolução da guerra. Mas tem um objetivo ao dizer isso? Sim, para provocar o outro lado, como o senhor falou, né? De alguma forma dar um cutuco lá nos Estados Unidos. Na verdade, é Estados Unidos. Queria atacar os Estados Unidos. Eu tenho dúvidas se quando o Lula fala esse tipo de coisa, ele está jogando para o público externo ou interno dele, né? Parece mais uma política interna, parece mais um discurso para o público que o apoia dentro do Brasil. Mas gera transtornos internacionais para o Brasil que a gente não sabe ainda. A gente vai ter que esperar a ida dele para a Europa para saber o nível dos danos sofridos.